Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de tipo de dados em Java, né? É assim, ó, tipo de dados, tá? Vocês já trabalharam com tipo de dados em TPA. Então eu falei, conta, em TPA vocês devem ter aprendido inteiro, real, aquele lógico, que é sim ou não, o char, que é o texto, tá? Em Java é igual, mas é em inglês, você faz você muda para inglês e você tem a mudança de alguns tipos de dados ou não. Vamos lá. Aqui, tipo de dados, tá? O Java possui dois tipos de dados, pessoal, que são divididos um por valor, que é tipo primitivos, tá? Que é primitivo. Primitivo significa o quê? Eles são da própria linguagem. Eles são da linguagem, tá? Eles pertencem à linguagem. Você vai usar naquela linguagem. É primitivo, existe lá. Você vai usar na linguagem. Referência, pessoal, o que é referência? Um exemplo. Se eu crio um vetor, um vetorial, tá? Então eu vou usar uma variável de referência chamada array. É referência. Eu vou referenciar um vetor, se chama. Eu vou usar array. É isso, tá? Então, pessoal, vamos se basear aqui, ó, com os primitivos. Boolean seria o lógico sim ou não. Byte seria um ou dois inteiro. O char é um caractere só, depois eu vou explicar sobre isso. Short também inteiro, int inteiro, long inteiro, float e double ele é real. String, pessoal, sem um S, né? String com S maiúsculo. Pessoal, lembrá-los você o seguinte: o Java ele tem um detalhe. Vocês têm que usar case sensitive. O que é case sensitive, pessoal? Existe alguns comandos, alguns tipos de dados, operadores que você tem que usar letras maiúsculas, tá? É o caso desse string no Java, tem que ser o S maiúsculo. Se você colocar minúsculo na programação, ele não funciona, tá? Então, o Java tem muito disso, né? O case sensitive, tá? Ok? Então, alguns tipos de dados aqui já citando primitivos. Vamos ver aqui, passando, ó. Variáveis. Variáveis vocês conhecem, né, pessoal? Vocês criam, ele ocupa a posição na memória, tá? Ele armazena dados. E como é que é formada a variável? Nome, ó, aqui eu coloquei o nome valor A, tipo de dados int. É desse jeito que eu declaro em Java, viu? Tamanho. O tamanho, no caso, se eu coloquei int, o int ele vai ocupar até 10 números. Você pode colocar até 10 números, digitar até 10 números. E o valor, tá? Esse valor aqui, ó, tá? Então, esse valor aqui que é guardado, armazenado os dados, que a gente fala que é armazenar dados. Então, pessoal, a variável é sempre criada com nome, endereço, CEP, cidade. Você coloca o tipo de dados, float, double, int, byte, boolean e o valor. A variável é isso, tá? Tá bom, pessoal? Aí temos tipos de dados em Java. Quais são? Numéricos, que temos inteiros e ponto flutuante. Inteiros, pessoal, a gente tem o int, o short, o long e o byte. Todos eles são inteiros. Tem uma diferença entre um e o outro. Ponto flutuante. Pessoal, inteiros aqui, que significa somente números inteiros, positivos ou negativos. Ponto flutuante, pessoal, float e double, tá? Que pode aceita números inteiros, mas aceita vírgula, barra, ponto, mais e menos e assim vai. O caractere, pessoal, a gente chama de char, tá? Ok? Esse char aqui, ó, seria um caractere, tá? Um pouco eu já falo sobre ele. E o lógico eu chamo de boolean, que é sim ou não. Boolean se definiu, ele vai só trabalhar com sim ou não, mais nada, tá? Vamos ver aqui, vamos passar. Então agora vamos ver, ó, tipo de dados em Java, inteiros, que a gente tá vendo aqui, ó. Então, pessoal, inteiro, o int, ele ocupa, pessoal, 4 bytes na memória RAM, tá? 4 bytes, tá? E ele trabalha aqui, pessoal, ó, ele começa nessa faixa de abrangência aqui, armazenamento, que ele pode trabalhar com esses valores aqui, vai até aqui, negativo e positivo, tá? Então, se você olhar aqui, ó, ele pode trabalhar aqui, ó, 3, 6, 9, 10 números, não esquece os pontos, tá? Então, 10 números, você pode trabalhar com 10 números só, ok? Então, o int, pessoal, é um tipo de dados inteiro, tá? Que ele trabalha com, que ele ocupa 4 bytes da memória RAM quando você cria, e ele trabalha com 10 números. Você pode digitar 10 números inteiros, positivos e negativos. O short também é inteiro, 2 bytes da memória RAM, só que ele ocupa menos espaço, tá? O short, pessoal, você pode usar muitas vezes para trabalhar. Aqui você vai para 3, 5 números só. Então, int
né? Já para CPF não serve, tá, pessoal? Você pode colocar para um outro campo, tá? CPF não dá. O CPF seria o long, que é 8 bytes. Olha só quanto que ele ocupa de tamanho, né? Ele tem um tamanho enorme. O long, se eu não me engano, são 15 números, né? Não, são mais, desculpa. Ele trabalha até com 25 números, uma coisa assim. Positivo e negativo, tá? O long é muito grande, né? Já campos grandes, tá? O byte, pessoal, você vai trabalhar com 3 números só. 3 valores você vai poder digitar. Essa aqui é a faixa da presença, pessoal. Que você pode trabalhar com 128 menos 128, vai até 127, tá? Então aqui ele ocupa, né? O byte seria um byte só. Você pode trabalhar com 3 valores, mas ele vai ocupar um byte, né, na memória RAM, ok? Pessoal, o mais usual no Java que a gente vai usar muito é o int. É isso aqui, ó. Esse vai usar bastante, tá? Aqui, pessoal, vai depender de qual campo que você vai trabalhar, tá bom? Vamos para o ponto flutuante, ó. Float, 4 bytes. Esse aqui é o tamanho da abrangência dele, tá? Ele ocupa 4 bytes. O tamanho do float, pessoal, se eu não me engano, são 15 números, já com a vírgula, ponto, barra. E o double, ele duplica isso aí. Tá? Ele vai para 30 e ele ocupa 8 bytes. Olha só, a abrangência dele é enorme, tá? Então, esse é o mais usual. O double é aquele que aceita ponto, vírgula, e assim vai. Esse é o mais usual, é o double. Usa bastante, tá bom? Pessoal, o char. O char, pessoal, olha só, 2 bytes. O char eu vou explicar daqui a pouco, tá? Ele trabalha com 2 bytes. Ele é o seguinte, ele é para trabalhar com apenas um caractere. É aquele famoso que você fala assim, existe... eu vou por exemplo aqui, né? O seu carro é flex, sim ou não, tá? Então você trabalha com um valor só, quer dizer, a gente fala no valor, né? Fala com uma letra só, tá? O boolean, pessoal, verdadeiro e falso. É verdadeiro e falso, tá? Ele é lógico, que a gente fala, chama de boolean, tá bom? Agora, pessoal, olha só, o string, né? O string, pessoal, ele é um tipo de dados da linguagem Java, tá? Ele é mais ou menos uma sequência de caracteres. Então, alguns exemplos, ó. Se eu colocar string texto, S maiúsculo, ó, definir o tipo de dados, coloquei o nome e eu coloquei uma cadeia de caracteres. Ó, a cadeia de caracteres é isso aqui, ó. Ele pode guardar quantos caracteres ele quiser. Posso colocar número, símbolos especiais, vírgula, ponto, entre aspas. Quando eu coloco aspas, significa que eu estou trabalhando com, né, textos. Estou trabalhando com textos, tá bom? Int valor A, igual a 33, já mostrei que eu posso criar. 33 é um número inteiro, então ele é int, inteiro. Double, ó, se eu colocar 2.32, 2,32, double N2, é real. Olha o char aqui, ó. O char trabalha apenas com um caractere só, pessoal. Não trabalha mais que um caractere. Então aquele famoso sim ou não, né? Quando você quer digitar somente uma letra, e ele vai trabalhar entre apóstrofos. Aqui você coloca aspas, porque você está trabalhando com uma cadeia de caracteres, ok? Aqui você trabalha com aspas simples, porque é somente um caractere, sempre assim. Se baseia por esse exemplo, pessoal. Quando você trabalha com string, ele vai trabalhar sempre com aspas, porque ele trabalha uma cadeia de caracteres enormes. Se trabalhou apenas com um caractere, é só o apóstrofo, uma aspa simples, tá bom? Esses são os exemplos. E aí, vamos fazer um exemplo lá no BR Modelo, né? Pra gente ver como é que fica agora. Eu tenho uma classe chamada cliente aqui. E eu vou criar lá no BR Modelo a classe, os campos, modificadores de acesso e os seus tipos de dados agora, né? Porque agora entra tipo de dados, né, pessoal? Tem que definir. Para cada atributo você tem que definir um tipo de dados. Podendo ser ele, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Podendo ser ele int, double, boolean, char ou string, tá? Dependendo do campo, tá bom? Aqui eu deixei um vídeo, assistem, ajuda bastante. Esse vídeo aqui é sobre tipo de dados, não é orientação de objetos, tá bom? Deixa eu mudar aqui que eu não mudei, já vou mandar esse material, tipo de dados, tá? Aqui, ó, ok? Tá, pessoal, ajuda bastante, tá bom? Assistem. Qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar no PV, tá bom, pessoal? Até mais aí, até logo, tchau, tchau.